Quando Euphoria estreou em 2019, parecia que estávamos assistindo ao nascimento de algo especial. Não era apenas mais uma série adolescente, ela era diferente, visualmente ousada, emocionalmente intensa e com uma trilha sonora bem marcante. Durante algum tempo, parecia muito difícil encontrar outra produção que transmitisse a mesma sensação que Euphoria. Mas alguns anos depois, a pergunta que muitos fãs fazem é simples: o que aconteceu com Euphoria? Como uma das séries mais comentadas da televisão passou de fenômeno cultural para uma produção que divide tanto o público? Hoje, vamos analisar a trajetória completa de Euphoria, da primeira temporada até os episódios mais recentes, para entender como a série saiu do auge e chegou ao momento mais controverso de sua história. A primeira temporada foi um choque. Logo no episódio inicial conhecemos a Rue Bennett, uma adolescente lutando contra a dependência química enquanto tenta encontrar sentido na própria vida. Mas o grande mérito da série era que ela não girava apenas em torno a Rue. Cada personagem tinha uma história própria. A série nos mostrava o backhistory de cada personagem e o contexto atual do mesmo, o que era excelente para gerar uma empatia ou conexão mais próxima aos personagens da série. Jules, Nate, Maddie, Cassie e tantos outros recebiam episódios dedicados às suas trajetórias. O público não assistia apenas aos acontecimentos, ele entendia por que os personagens tomavam determinadas decisões. A série abordava drogas, sexualidade, abuso, violência, identidade e saúde mental de uma forma que parecia moderna e até mesmo um tanto quanto provocadora. E havia também a estética, as luzes neon, a fotografia cinematográfica, as maquiagens que viraram tendência nas redes sociais, a trilha sonora hipnotizante, tudo parecia cuidadosamente pensado para criar uma experiência única. Quando a segunda temporada chegou, as expectativas eram enormes e, para ser justo, vários episódios entregaram exatamente aquilo que os fãs queriam. A abertura da temporada foi intensa, os conflitos pareciam ser maiores, as atuações continuavam excelentes, mas conforme a história avançava, alguns problemas começaram a aparecer. O primeiro deles talvez foi a mudança de foco. A série parecia menos interessada em explorar seus personagens e mais preocupada em criar momentos chocantes. Cenas visualmente impressionantes continuavam existindo, é claro, mas muitas vezes pareciam mais importantes do que o próprio desenvolvimento da narrativa. Outro problema foi o abandono de várias tramas. Personagens que antes tinham grande relevância passaram a receber menos atenção. E isso é um problema terrível que mais na frente falarei sobre a terceira temporada. Mas continuando na segunda, alguns conflitos foram introduzidos sem uma conclusão satisfatória e certas relações pareciam mudar de direção de uma hora para outra. Foi nesse momento que parte do público começou a sentir que Euphoria estava perdendo algo que a tornava especial, a profundidade emocional. Talvez nenhum exemplo represente melhor essa mudança do que o relacionamento entre Nate e Cassie. O romance gerou momentos dramáticos e viralizou nas redes sociais, mas muitos espectadores sentiram que a trama acabou consumindo espaço demais. Enquanto isso, outros personagens importantes ficaram praticamente estacionados. A sensação era que a série estava priorizando o espetáculo e não necessariamente a evolução das histórias. Isso não significa que a segunda temporada foi ruim, muito pelo contrário, a segunda temporada é a melhor em questão de avaliações dos fãs, ficando com uma nota geral de 8.6. Mas foi justamente nela que surgiram os primeiros sinais de desgaste. Outro fator muito importante foram os problemas fora das câmeras. Ao longo dos anos, surgiram notícias sobre atrasos, mudanças criativas e divergências nos bastidores entre os próprios atores. Além disso, a produção enfrentou longos intervalos entre temporadas. Quando uma série passa anos sem lançar novos episódios, ela corre um risco enorme. O público muda, as tendências mudam, até mesmo os atores e atrizes se envolvem em novos projetos e talvez acabam perdendo interesse em projetos anteriores. O trágico falecimento do Angus Cloud em 2023 foi algo que marcou muito a produção da série também, e a tensão que existia nos bastidores só aumentava enquanto a série ainda não decidia seu destino. Mas, finalmente, 4 anos depois da segunda temporada, temos a terceira temporada. E eu não vou me cansar nunca de dizer que foi usada por esse diretor fetichista simplesmente para colocar seus fetiches em primeiro lugar e passar por cima dos personagens que ele mesmo criou. O desenvolvimento de vários personagens é praticamente nulo.
O melhor exemplo, eu acredito que seja a Jules, que terminou sendo uma Sugar Baby e só. E já adiantando, a morte da protagonista. Rue morre após ser enganada pelo Alamo, que faz ela tomar Percocet misturado com fentanil. Isso porque, claro, já suspeitava muito dela e teve suas suspeitas resolvidas após a Maddie falar aquilo. Segundo o diretor, ele decidiu seguir o rumo natural da personagem, pois por mais que a Rue ao longo das 3 temporadas tentava largar o vício, ela nunca conseguiu totalmente. E na vida real, pessoas iguais a ela simplesmente não conseguem, e seus destinos sempre serão o mesmo: a morte. Eu poderia ficar citando aqui nesse vídeo cada um dos personagens que foram esquecidos ou até mesmo destruídos ao longo da série, mas a verdade é que nem faz mais sentido. Eu fiquei bastante decepcionado com a 3ª temporada. Claro que não tem como negar que cinematograficamente ainda é muito boa, as atuações são boas, mas narrativamente é um desastre, que parece que se tornou apenas um fetiche a mais do diretor.